Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso curso de preparação para discursivas do CFO da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Essa aula que é aberta a todos os alunos das nossas turmas de mentoria. A aula fica gravada e fica disponível para os alunos da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né, lá na plataforma, sem problemas. Agora, professor, não assisti essa aula, sou aluno da mentoria do Bombeiro Militar. Queria assistir a correção dessa aula. Tem como o senhor mandar o vídeo? Sem problemas, tá bom? Mando para vocês. Não fica disponível na sua plataforma, mas qualquer aula que você tiver aí, viu no nosso calendário, na nossa agenda, viu a questão, falou, pô, professor, estou com dificuldade nesse tema, eu não consegui assistir a aula ao vivo, tem como mandar o link, sem problema nenhum, o professor manda para vocês. Nossos alunos das nossas mentorias têm esse privilégio, né, vamos dizer assim, de se de repente não conseguir assistir a aula ao vivo, depois pode assistir a correção. E vocês que assistem aí as nossas aulas sabem que a gente procura nessas aulas abordar o máximo de conteúdo possível, extrair o máximo de cada uma das questões. Então, a gente pega uma questão de direito penal, de constitucional, espreme ela ali até esgotar a quantidade de assuntos, né, que a gente pode ter naquilo ali, que o examinador pode cobrar. Afinal de contas, uma preparação para discursiva, ela requer uma gama ampla de conhecimentos, né? Ela requer uma que você saiba, ainda que não profundamente determinados assuntos, mas pelo menos perfunctoriamente, superficialmente, vários temas para que você consiga, né, desenrolar ali na questão discursiva. Então, essa também faz parte de cumprir os nossos objetivos. O outro fator que eu acredito que é o nosso diferencial é o suporte direto e diário, né, no momento que vocês precisarem. Então, vários alunos aqui mandando dúvidas relacionadas ao direito penal, penal militar, outras dúvidas de como escrever a redação, se tem problema, por exemplo, fazer uma mesma introdução em todas as respostas, né? E outras dúvidas que vocês tiverem. Então, a gente também oferece esse suporte para vocês, que, como eu falei, nessa fase, né, aumentaram as perguntas, porque eu imagino que começa a ter um pouquinho de ansiedade, né, de insegurança, mas fiquem tranquilos, tá? Vocês estão muito bem preparados. Quem resolveu todas as nossas questões discursivas, corrigiu com gabarito, verificou o que estava faltando, foi lá, leu, né, sobre os assuntos que precisava melhorar, cara, vocês estão no caminho certo, tá? Questão discursiva para oficial da Polícia Militar, não vai vir uma questão, cara, de um termo jurídico, tô falando assim, né? Geralmente, 99% das vezes, não vem uma questão de um termo jurídico pouco usado pela doutrina. São temas, assim, meio que batidos, né? Vamos dizer assim, mas que a gente tem que saber desenrolar eles, saber escrever eles de uma maneira com uma boa argumentação para conseguir uma boa pontuação. Afinal de contas, é uma fase de concurso, é classificatória e pode dizer se você vai estar nas vagas ou não, né? Então, a gente tem que levar a sério essa preparação. Espero que vocês estejam realmente desfrutando dos nossos cursos e que a gente tenha boas histórias de aprovação para contar, né, e de engrandecimento intelectual durante essa preparação, tá bom? Bom, pessoal, antes de começar, vou fazer aquela nossa oração para pedir a Deus que ilumine a nossa aula, que esteja conosco aqui e que nos faça presentes, concentrados, para que a gente se recorde no dia da prova dos conhecimentos que a gente adquirir aqui. Então, Deus, eu peço a Ti, Pai, aqui nesse momento, e a gente pede, Deus, porque a gente precisa do Senhor, Pai. A gente precisa do Senhor para ter motivação para estudar, a gente precisa do Senhor para ter segurança a responder as questões, a gente precisa do Senhor para não ter medo de enfrentar as questões, não ficar nervoso na data da prova, confiar em Ti que nós fizemos tudo que estava no nosso alcance para ter o melhor resultado possível nessa prova. E o resultado não somos nós que controlamos, nós controlamos aquilo que nós devemos fazer no processo. E façamos isso para glorificar o Senhor, para gozá-lo para sempre, Senhor. Então, eu agradeço a Ti pela Tua presença, peço que nos dê uma aula incrível, uma aula boa, agradável, conforme a Tua vontade, e que os nossos alunos que estão aqui consigam, sim, aprender o máximo possível, recordar o máximo possível e sair daqui realmente com um sentimento de que valeu a pena assistir às aulas do dia de hoje. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a nossa questão, uma questão com um tema muito bacana, e é um tema que tem, eu digo assim, para nós aqui do Distrito Federal, ela é praticamente irrelevante esse tema, né?
porque nós não temos guardas municipais aqui, né? Nós não temos guardas municipais aqui, mas eu imagino como tem sido esse debate no âmbito das polícias militares do restante do Brasil, né? Questão de, e aí, se é legítimo, se vale a pena, se tem que ter, se não tem, né? Sou a favor, sou contra, não é? Então, imagino que é um debate realmente relevante aí no âmbito dos outros estados. Vou falar brevemente, tá, pessoal, minha opinião. Eu acho que a gente, né, vocês podem até falar, ah, professor, se eu falar isso porque se é do DF, não tem guarda municipal aí, então se eu não ver, se vê ameaçado, tudo mais. Meu amigo, depois do 8 de janeiro, o pessoal queria acabar com a PMDF e criar uma guarda nacional. Então, se for questão de ameaça, velho, a gente foi tão ameaçado quanto qualquer outra polícia militar aí do Brasil. Não é sobre isso, tá? Eu acredito sim que as guardas municipais, as polícias municipais devem existir, devem ser equipadas, devem ser, e não só equipadas, mas ter todo o treinamento para realizar o policiamento ostensivo no Brasil inteiro, tá? E devem ser policiais de ciclo completo, né, capazes de conduzir, deflagrar uma investigação naqueles crimes que eles se deparam. Isso todas as polícias deveriam ser, né? Eu acho que às vezes a gente fica com uma rusga, né, policiais militares, que é a mesma rusga que a gente não gostaria que os irmãos da Polícia Civil tivessem conosco, né? Ah, mas é porque eles querem investigar, eles querem fazer, tomar nossa função, daqui a pouco a gente acaba. Então fica todo mundo preocupado com suas prerrogativas e esquece do interesse público, do interesse da sociedade. Cara, quanto mais servidor, mais gente preocupada com segurança, né, é óbvio que vai melhorar, né, esse serviço. É lógico que isso não é a panaceia, não é a resolução, os problemas de segurança pública são profundos, mas negar que isso é uma grande força, né, e que não faz sentido nenhum você falar, ah, não, o policial municipal ele só pode cuidar, vigiar o prédio da prefeitura. Pô, bicho, pelo amor de Deus, a gente não está dando conta, cara, né? Enfim, essa é a minha visão. Mas vamos estudar esse estudo de caso concreto e não vai querer saber da minha visão, da minha opinião, mais provavelmente do que está na Constituição e o que o STF vem decidir a respeito desse assunto. Ok? Vamos lá. Durante o patrulhamento nas imediações de uma escola pública, guardas municipais de um município com menos de 50 mil habitantes abordaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram busca pessoal, colheram informalmente sua confissão e procederam à sua prisão em flagrante por crime de roubo, com posterior condução à delegacia. À luz da Constituição Federal de 88 e da jurisprudência do STF, expliquem até 20 linhas os limites constitucionais da atuação das guardas municipais na segurança pública. Indique, com base no artigo 144 da Constituição, quais são suas atribuições e o que decidiu quanto à legalidade dos atos como abordagens e prisões realizadas por tais agentes. Bom, pessoal, essa resposta parece bem tranquila quando você pega a luz da Constituição. Por quê? A Constituição, ela dá uma atribuição muito restrita às guardas municipais. Ela diz que serão, né, instituições que caberão à segurança dos bens e serviços do município. Então, não é órgão da segurança pública do rol do artigo 144, por exemplo, né? Ele vai estar ali nos parágrafos, agora me fugiu o parágrafo, se não me engano, sétimo ou sexto, né? Que fala das atribuições da Guarda Municipal. Se restringe a isso. Então, a nossa primeira resposta, né, é puxar da Constituição essa função precípua da Guarda Municipal. Não é isso? Oitavo, né, Débora? Obrigado. É, Outra coisa, eu vou lembrando aqui, que prova, né, discursiva, meu irmão, se você não lembra o parágrafo, não cita, tá? Eu não tenho, eu dou aula direto, correção de questão, aula para aluno, mentoria, pá, e, cara, eu tenho dificuldade em decorar alguns artigos. Alguns eu sei de cor, né? Mas nem todos. Então, cuidado. Mas se você não sabe o parágrafo exato, não coloca na tua prova. Pode citar somente o artigo 144. Então, essa é a atribuição da Guarda Municipal, perfeito? Acontece que começou a chegar nos tribunais superiores diversas situações em que as guardas municipais extrapolaram, certo? Essa função de meramente, né, guarda, vigilância patrimonial de bens e serviços dos municípios, passando, né, a realizar busca pessoal, prisões em flagrante, operações policiais e tudo mais, né? Atuando, né, de fato, né, como uma espécie de policiamento ostensivo preventivo, né?
E aí começaram a chegar questionamentos. A primeira defesa alegando uma ilegalidade, né, das prisões e tudo mais, que isso não prosperava, né, porque, afinal de contas, qualquer do povo pode prender em flagrante, né? Então não prosperava. Mas quando o STJ, né, começou a ter aquelas decisões mais restritas a respeito da legalidade das buscas pessoais, aí começaram a bater em cima da Guarda Municipal também. Ora, mas como assim? Guarda Municipal fazendo busca pessoal em fundada suspeita? Né? Porque uma coisa é você estar na vigilância patrimonial, né, de um bem do município e, né, por fazer uma abordagem, uma busca, sei lá, uma operação, né, de polícia de postura, de controle, né, de autorização de comércios e tudo mais, e se depara com um flagrante, acha lá, né, arma, faca, tudo mais, né, não teria ilegalidade nenhuma. Agora, não, numa postura mais ativa, realizando busca pessoal, baseada na fundada suspeita. E aí, como é que fica essa situação? E aí, o que que o STF decidiu? Certo? Olha, a decisão do STF, o primeiro cenário, tá? A gente não tem uma PEC, né, correndo, querendo incluir as polícias, as guardas municipais como polícias municipais, né, mas ainda não foi aprovada, né, enfim, tá? No plano de proposta de emenda. O STF entendeu, certo, que é legítimo essa atuação das guardas municipais. É possível que as guardas municipais realizem abordagens e prisões em flagrantes, buscas pessoais baseadas na fundada suspeita, no exercício das suas atribuições, e ele coloca lá uma expressão, né, meio que para falar assim, sem usurpar ou sem sobrepor as atividades constitucionais das polícias militares ou sem sobrepor as atividades dos outros órgãos de segurança pública. Então, algumas atividades no julgado ele veda, né, atividades restritas às polícias que exercem função de polícia judiciária, mas, né, essa, vamos dizer assim, o STF entende como legítimo, como legal, buscas pessoais baseadas na fundada suspeita realizadas por guardas municipais, o que não quer dizer que tornou as guardas municipais polícias municipais, ele também deixa claro isso no decreto, na decisão, perdão. É, além disso, né, também o STF chegou a enfrentar, não me lembro o município, mas eu acho que é de São Paulo, a questão da nomenclatura, tá? Do nome. Então, não foi referendada pelo STF a, a questão da nomenclatura, de chamar as polícias municipais, ok? Isso aí demanda realmente proposta de emenda constitucional, ok? Então, temas de guardas municipais que a gente tem que saber aqui. Segundo a Constituição, uma atuação muito restrita. Proteção dos bens patrimoniais, bens e serviços, do patrimônio do município. Tá? Atuação restrita, a Constituição fala. A lei das guardas municipais não está no seu edital, então não vai ser cobrado, né? Mas ela começa a ampliar mais um pouco o escopo de atuação das guardas municipais. O STF enfrenta a questão das prisões flagrantes e das buscas pessoais realizadas baseada na fundada suspeita. E autoriza, legitima, considera legítimas essas prisões, certo? Então, não vê problema nisso. Mas isso não torna as guardas municipais órgãos de segurança pública do rol do artigo 144, não autoriza as guardas municipais a se chamarem polícias municipais e não autoriza as guardas municipais a sobrepor, ao exercer, né, de maneira. Ele fala que exerce em maneira conjunta as funções de policiamento ostensivo, né, ao lado das polícias militares. Então, esses são os parâmetros, né, do quadro atual das guardas municipais. Ok? Detalhes que podem ser cobrados aqui. Em relação ao porte de arma dos guardas municipais. Se restringe a situação em serviço, se restringe ainda se restringe a questão da quantidade de habitantes do município. O que que vocês acham? Só não pode estar na folga, se restringe à área do município. Lima falou não. Não para tudo? Vamos lá. O STF decidiu, declarou inconstitucional, certo? A questão da restrição do porte de arma para as guardas municipais com o parâmetro de habitantes dentro do município.
Ele entendeu que a, a questão da violência, né, dos índices criminais não tem nada a ver, no contexto atual, com a questão da quantidade de municípios, que esse critério não seria constitucional, não seria razoável, violaria princípios constitucionais. Então, ampliou-se, então, a possibilidade das guardas municipais ter porte de arma. Ponto. Aí a pergunta que fica é, mas porte de arma é nacional, é restrito ao município e tudo mais. O STF deixou, né, os municípios legislarem, né, a respeito disso, os estados, que vão definir. Ele só declarou inconstitucional essa regra, né? Muitos municípios, praticamente, que têm guardas municipais um pouco mais numerosas, restringem, né, a questão do porte de arma fora do serviço à circunscrição do município ou municípios limítrofes, né? A maioria das leis é isso. Mas aí é muito pormenor. O que eu acho que você precisa saber é que esse critério do porte de arma em relação ao número de habitantes é um critério que o STF entendeu como inconstitucional. Hoje, né, o porte de arma para as guardas municipais é um ponto pacífico, independente da quantidade de habitantes que exista, tá bom? Em serviço e fora do serviço. Fora do serviço, aí vai ter outras nuances, tá bom? Lore, a decisão, ela declara inconstitucional. Assim, se eu fosse fazer muito bom, Leandro. Muito bem lembrado. Isso é um termo muito bacana para você colocar no nosso texto, né? As guardas municipais, embora não integrem os órgãos de segurança pública do artigo 144, elas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, né? Tem até uma lei de 2018 que trata desse tema, tá bom? Sobre a questão do âmbito nacional, cara, é uma discussão bem de interpretação da decisão judicial e que admite, né, várias nuances. Eu não vou me aprofundar nisso, porque, né, vai trazer mais confusão do que esclarecimento, tá? Que vocês precisam saber isso, tá? Guardas municipais integram o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e o porte de arma deles não está restrito à quantidade de habitantes, tá bom? Nem a área, tá bom? Débora, o entendimento é que o artigo 144 é taxativo, tá? Então, por exemplo, um Estado, uma Constituição Estadual não pode prever órgãos diferentes daquele que estão no 144. Várias leis já tentaram incluir o Detran. Aqui no DF mesmo teve uma lei que tentou incluir a nossa lei orgânica, né, que é a nossa Constituição Estadual aqui, tentou incluir o Detran como órgão. Então, essa é a interpretação pacífica no STF. Mas, ok, Guarda Municipal, você não está no rol do 144, mas como você integra o Sistema Único de Segurança Pública, você pode atuar, né, de maneira mais ampla na segurança pública. Então, são aquelas decisões, né, que elas não, vamos dizer assim, não tem uma lógica, né, uma coerência lógica, né? Mas, sim, para mim faz todo sentido, né? Obviamente, as guardas municipais terem essa possibilidade. Beleza? Gabi lembrou que não têm competência para lavar termo circunstanciado, por quê? Como eu falei, as atribuições de polícia, as atribuições, né, de polícia judiciária não competem às guardas municipais, elas não têm ainda, né, essa atribuição. E também, né, o Leandro trouxe aqui outra informação relevante, a questão de estar sujeito ao controle externo da atividade policial. Então, olha que curioso, né? Olha a decisão, para você ver como que é confuso, né? Assim, mas a gente vai ter que responder. O STF não autorizou as guardas municipais serem chamadas de polícia municipal. Todavia, elas podem fazer abordagem baseada na fundada suspeita, algo que é busca pessoal, né, que é restrito aos policiais. Ela pode participar de operações policiais, ou, logicamente, vai ter o dever de realizar prisão em flagrante como policiais. Devem ser submetidas ao controle externo da atividade policial, certo? Mas não são polícias municipais. São, são quase polícia, tá tudo caminhando para que ele seja, né? Primeiro, primeiro o STF legisla, depois o Poder Legislativo corrobora, né? Mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? É, E é isso. Outro detalhe aqui, só sobre esse tema, só para relembrar um julgado que é interessante.
essa busca pessoal que resulta em prisão em flagrante, o STF se manifesta, e o STJ também, favoravelmente às guardas municipais. Agora, em relação àqueles agentes do metrô, agentes de transporte público, no caso do Rio Grande, aí, não sei se tem o pessoal da segurança do Transurb aí, né, se tem um pessoal que fica responsável, né, por isso. Se ele fizer uma busca pessoal baseada no final da suspeita e tudo mais, o que vocês acham da legalidade desse procedimento? Ah, olha só. Valeu. Obrigado, amor. Ganhei aqui uma vitamina e um lanchinho aqui. Cheguei do trabalho e vim direto para aula, cara. Não deu nem para comer. É, lembra dessa decisão? Lembra, Lucas? É ilegal, tá, pessoal? Então não confundam, tá bom? Para a Guarda Municipal, ok, mas para esses servidores, não. Tranquilo? Mais alguma coisa que a gente pode explorar aqui nesse assunto, pessoal? Então, como é que ficaria o nosso texto aqui, né? Então, um texto, né, adequado aqui para essa resposta seria, olha, as atribuições das guardas municipais estão descritas no artigo 144 e prevê que cabe a elas a proteção do patrimônio, dos bens e serviços dos municípios. Todavia, em relação às abordagens, às buscas pessoais realizadas baseadas na fundada suspeita, o STF já se manifestou que são consideradas válidas. Aí você pode até complementar, desde que fundamentadas em elementos concretos. Além disso, né, mas isso não quer dizer que as guardas municipais têm poder de polícia, são instituições policiais, elas devem fazer isso, né, de maneira subsidiária às instituições, né, às polícias militares que têm a responsabilidade pelo policiamento ostensivo, e também é vedado às guardas municipais, o exercício de funções atribuídas à polícia judiciária. Eu acho que com um texto desse aqui, cara, já daria umas 10 ou 15 linhas, mais ou menos, né, dependendo da sua letra, certo? E aí responderia assertivamente a pergunta aqui. Os outros temas que eu falei são só temas para ampliar, né? Eles não estão sendo perguntados aqui. Então lembra, ó, eu falei isso hoje com um aluno. Cuidado, tá? Quando a gente domina muito o assunto. Então aqui, cara, a gente sabe um monte de coisa aqui, ó. Sabe da questão do porte de arma, do controle externo da atividade policial. Sabe de um monte de assunto. Mas, cara, primeiro eu respondo o que que a questão está me pedindo, velho. Depois que eu responder o que que a questão está me pedindo, aí sim. Sobre a questão está pedindo também, teria que fazer um parágrafo aqui em relação às prisões. Olha, as prisões realizadas pelos agentes, as prisões flagrantes realizadas pelos guardas municipais também são válidas, afinal de contas, a interpretação mais correta é que qualquer do povo pode prender em flagrante, não haveria razão para que alegasse alguma ilegalidade de uma prisão em flagrante realizada por um guarda municipal. Perfeito? Beleza, pessoal? Gostaram da questão? Questão bacana, tema atual, né? E de bastante relevância aí para a nossa realidade, certo? Vamos para a próxima aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu parar aqui de compartilhar. Vou dar um stop.